Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte, estamos de volta com mais um programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos hoje o nosso estudo no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, encerrando hoje esse segundo capítulo, considerando o trecho final que vai desde o versículo 41 ao versículo 52. Diz assim então a bendita palavra de Deus: Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E, não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. No nosso último encontro, eu cheguei a mencionar um texto de Isaías e não pude dizer o capítulo, não estava nas minhas anotações, estava apenas na minha mente e no momento tinha me falhado a memória em lembrar que capítulo de Isaías estava ali se referindo ao fato de que o próprio Deus estava ensinando o seu filho. É o capítulo 49 de Isaías. Você pode ler o começo do trecho que fala do servo do Senhor e faz referência a Jesus, de que era o próprio Deus que ensinava o Senhor Jesus. E é interessante porque isso também tem um link com essa passagem que nós vamos considerar aqui, a passagem final de Lucas, porque Jesus, como era costume daquela época, vai ao templo por volta dos 12 anos de idade. Todo menino judeu era ensinado pelos pais e na sinagoga a partir dos 6 anos de idade. Ele já começava a conhecer a Torá, ele começava a conhecer a palavra de Deus. Na verdade, era costume em Israel que o menino, ele começava a ler, a criança começava a ler justamente a palavra de Deus. Ele aprendia a ler com a lei do Senhor, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. E por volta então dos 13 anos, esse menino era apresentado lá no templo e se tomava a decisão se ele ia ser um discípulo, ia estudar mais ou se ele ia seguir a profissão do pai. O fato é que Jesus então de novo foi da Galiléia para a cidade de Nazaré, foi ali para a sinagoga, não é? Ele foi da cidade de Nazaré para o templo por ocasião da Páscoa. E aqui ele já tinha 12 anos de idade, como o texto nos diz no verso 42. Ele sobe para Jerusalém, sobe para o templo para a festa da Páscoa, tá certo? Meus olhos escaparam aqui, eu estava vendo o final do trecho que nós consideramos no último encontro, versículo 39, mas na verdade no verso 42 nós temos a informação de que Jesus subiu aos 12 anos para Jerusalém com seus pais. Segundo o costume da festa, o texto diz: terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Ou seja, ele ficou para trás, mas não informou seus pais onde ficaria e nem que ficaria para trás.
Eles viajaram um dia inteiro, perceberam que Jesus não estava e pensavam que ele estava com algum parente. Começaram a procurá-lo e só então perceberam que ele não estava ali na companhia dos parentes que tinham ido para Jerusalém. Por isso então o verso 45 diz que, não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. E encontraram Jesus 3 dias depois, o texto diz, no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Isso aqui realmente é digno de nota. Um menino de 12 anos estava entre os doutores da lei, os sacerdotes, talvez até mesmo o sumo sacerdote, sendo interrogado e interrogando. Imaginem, um menino comum não teria essa capacidade, sem dúvida. Mas esse não era um menino comum, esse era o Filho de Deus. E ele estava interrogando e sendo interrogado pelos líderes, que estavam admirados. Eles estavam admirados. Todos, o verso 47 diz, todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Ele era versado na palavra de Deus, ele era inteligente, sábio, e estava realmente espantando a todos que o ouviam ali. Então seus pais o viram, verso 48, ficaram maravilhados de que ele estivesse ali sozinho, de que ele estivesse com os doutores da lei. Certamente se perguntaram, o que será que está acontecendo? Será que ele está em algum tipo de problema? Mas eles puderam se aproximar e perceber que ele estava simplesmente conversando, e eles estavam ali maravilhados, atônitos. Certamente eles perguntaram em algum momento, quem é teu pai? Quem é tua mãe? E ali os pais se achegam, e então questionam, filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu aflitos estamos à tua procura. Mas Jesus dá uma resposta que os deixa realmente desconcertados e sem entender. Não sabias, por que me procuráveis? Por que estavam me procurando? Não sabiam que me cumpria estar na casa de meu pai? A casa de meu pai era a casa do seu pai do céu. Seu pai era o próprio Deus, não é? E eles certamente não entenderam, o texto diz isso, não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Isso é tão importante, é tão singelo isso que Lucas registra, era-lhes submisso. O Senhor Jesus, o Criador dos céus e da terra, como nos diz Paulo em Colossenses 1, aquele que criou todas as coisas, como nos diz João capítulo 1, era submisso aos pais, obediente. Jesus sempre foi obediente. Obediente ao Pai, a Deus, e obediente aos seus pais. Ele desceu com eles para Nazaré, obedeceu, era-lhes submisso. Essa é uma nota tão importante aqui acerca do Senhor Jesus. Sempre foi obediente a Deus e aos pais. Sua mãe, porém, o texto diz, guardava todas essas coisas no coração, pensando, o que será mesmo desse menino? Como será que ele vai ser a sua manifestação? Ela guardava no coração essas coisas. E o texto termina dizendo, crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Então, entre o o intervalo de vida de Jesus, do seu nascimento com pouco mais de 2 anos de idade, porque a última menção do Senhor Jesus com seus pais é da fuga do Egito, é Mateus que registra isso, até o momento em que ele foi então revelado e apareceu para João Batista por ocasião do seu batismo. Essa é a única menção de alguma coisa da infância de Jesus. Nós temos esse único relato do tempo em que ele foi ao templo, e ali as pessoas se admiraram, mas certamente Jesus ainda não estava pronto. Por isso ele voltou com os pais e continuou o seu treinamento, seu estudo, sua preparação, seu amadurecimento físico, humano, não é? Para que ele tivesse então condições para assumir o ministério que lhe estava reservado. Chegamos ao final deste capítulo extraordinário do Evangelho de Lucas,
e nós vamos continuar o nosso estudo desse Evangelho, começando o capítulo 3 no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.